Oi, gente. Quanto mais remexe no caso Marielle, mais temos informações. E agora ficamos sabendo que o segurança de Domingos Brazão recebia pagamentos da milícia em igreja de Malafaia. E isso tem a ver com o caso Marielle. Nunca é demais lembrar que o governo Bolsonaro mostrou nenhum interesse em resolver o caso Marielle e que isso só está sendo resolvido agora porque o governo Lula chegou ao poder. Inclusive, o Chiquinho Brazão, um dos mandantes, supostos mandantes presos há poucos dias, fazia campanha do lado de Flávio Bolsonaro, coisa que os bolsonaristas estão querendo esconder aí nas redes sociais, essa verdade inquestionável, porque as fotos e os vídeos estão disponíveis na rede. Mas enfim, vamos à história envolvendo a Igreja do Malafaia, né? Registros do Disque Denúncia do Rio de Janeiro usados na investigação do caso Marielle evidenciam o envolvimento de Robson Calisto, o Peixe, como ele era conhecido, assessor de Domingos Brazão na LERJ e no TS, no Tribunal de Contas, né, com a atividade de milicianos. Robson foi um dos que intermediava o encontro entre Brazão e Rony Lessa, segundo as investigações. Esses relatos anônimos feitos à Polícia do Rio indicam que Robson era encontrado nos dias 15 e 30, todos os meses, em uma igreja evangélica de Silas Malafaia, próxima à UPA, não é UP, isso aqui deve ter sido um erro de digitação, né? Da Taquara, na Zona Oeste, para receber a quantia arrecadada na região devido à milícia, ou seja, a igreja do Malafaia era o local onde ele recebia o dinheiro da milícia, né? Aí você reúne milícia, teologia do domínio e igrejas evangélicas, tudo. É o Brasil. É o Brasil. Mas vamos lá. É o Brasil de hoje que a gente precisa combater, óbvio. E felizmente isso está chegando a público, né? E isso está sendo conhecido. Ainda de acordo com tais denúncias, ele andava armado e atuava como segurança informal de Domingos Brazão. Segundo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o Robson Calisto acompanhava Domingos Brazão em suas atividades ligadas às milícias e ao domínio territorial exercido sobre loteamentos ilegais, o que torna verossímil a alegação de que ele participou como intermediário do ajuste ilícito. Robson foi alvo de busca e apreensão por determinação de Alexandre de Moraes. Ou seja, vai ter uma investigação agora envolvendo esse tal desse Peixe, o Robson. Vão se buscar provas. E isso já está repercutindo na mídia. Segurança de Brazão recebia dinheiro da milícia em igreja de Malafaia. Internautas pedem prisão do pastor. Isso aqui está na Isto É. Que várias reportagens, né? Assessor de Brazão teria recebido propina em igreja de Malafaia. Vamos ver mais aqui, ó. Mais reportagens. Aqui, ó. Bomba! Igreja de Malafaia pagava segurança de Brazão com dinheiro da milícia. Documentos obtidos e repetindo, né? Enfim, ele com grupos da milícia tinha os pagamentos por lá, né? Malafaia, deputada pede... Essa é uma novidade. Deputada pede investigação sobre o dinheiro da milícia pago em igreja de pastor, né? Que deputada é? Vamos aqui. A deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, entrou com representação no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas da União, pedindo a abertura de investigação sobre supostos pagamentos feitos ao miliciano envolvido no assassinato de Marielle Franco em igrejas do pastor bolsonarista Silas Malafaia. A conclusão do relatório final da Polícia Federal de que o representante de Brazão recebia dinheiro em uma das igrejas do pastor de Silas Malafaia é muito grave, pois sugere o uso do templo para fins ilícitos. É necessário investigar, pois, se confirmado, representa uma violação da lei e da ordem pública, afirmou a deputada. Já está demandando aí investigação. Todas as reportagens sinalizando isso daí. O que é que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Primeiro que, caso seja confirmado, não surpreende em nada, né? A gente já meio que sabe que existe uma conexão entre milícias e milicianos e parte das igrejas evangélicas. Isso tem sido largamente denunciado e parte dessa ideia de teologia do domínio, das igrejas participarem do poder político, delas invadirem a coisa pública, né? É uma coisa muito preocupante. Existe um pensamento teocrático aí que está embutido nessas igrejas. Teocrático no seguinte sentido, na ideia de uma perspectiva religiosa tomar conta do Estado, né? E uma perspectiva religiosa autoritária, uma perspectiva religiosa do Estado ser tutelado
por lideranças da igreja. Isso daí tem todos os componentes para não dar certo, né? Para desembocar em perseguição religiosa a minorias, aqueles que discordam dessa interpretação, né? Tem um componente profundamente anti-laicidade, né? Porque a perspectiva laica do Estado ser neutro para com as religiões é a ideia de que o Estado não deveria ter, embora no Estado brasileiro é laico muitas vezes apenas na lei, porque existe uma série de privilégios que igrejas cristãs têm no Brasil, né? Mas enfim, a ideia que está por trás disso é que o Estado não deveria ter preferidos, que todas as manifestações religiosas e manifestações não religiosas, mas enfim, de grupos organizados seriam igualmente respeitadas, né? Quer fazer uma organização social religiosa, não religiosa, enfim, você vai ter sua manifestação respeitada dentro da lei, vai ter, enfim, todos os privilégios. Essa é a ideia por trás da laicidade. O Estado não vai proteger uma em detrimento das outras. Na prática, no Brasil, não é bem o que acontece. A gente sabe que muitas vezes isenções fiscais e ajuda do Estado se dá para empreendimentos religiosos das igrejas próximas dos poderosos, daqueles que estão no poder, e manifestações religiosas de religiões que não são bem vistas por esses poderosos, ou que os poderosos não têm ligações, não recebem a mesma proteção. Igrejas de matriz afro ou organizações religiosas de matriz africana, por exemplo, são muitas vezes perseguidas e contam muitas vezes com pouca proteção do Estado. Para pegar apenas um exemplo, porque existem outros, e se a gente fosse aqui citar todos os exemplos, a gente passaria o vídeo todo falando sobre isso. Então não surpreende em nada caso seja confirmado que tem uma igreja do Malafaia envolvida com isso, né? E com pagamento de milicianos e tal. É óbvio que a demanda da deputada é necessária. É necessário que a investigação seja feita para confirmar as responsabilidades e aqueles que forem responsáveis por isso que respondam judicialmente. Mas isso alerta para um perigo maior, para um problema maior da sociedade brasileira, que é essa aliança entre a milícia e essas igrejas evangélicas, que não são todas as igrejas evangélicas que agem assim, mas um percentual delas que aderiram à teologia da prosperidade, aderiram à teologia do domínio, que a meu ver é até pior, porque tem esse componente de autoritarismo, de neofascismo mesmo, né? Então nós vimos essa aliança, né? E ela é uma aliança muito problemática e perigosa para o futuro do Brasil. E os campos populares, o campo de esquerda, as pessoas que defendem a democracia, tem que estar muito alerta para esse perigo, porque se nós derrotamos e evitamos que um golpe de Estado acontecesse agora, se esses grupos se fortalecerem, se eles ganharem mais adeptos, se eles ficarem mais poderosos, isso anuncia perigo de um golpe de Estado com componentes aí neofascistas e de autoritarismo fundamentalismo religioso que ameaça o Brasil. E eu já alertei sobre isso aqui no canal muitas vezes. E figuras como Silas Malafaia são muito perigosas nesse sentido. Era o que eu tinha para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.